E esse fundo já me pagou quase R$70 nesse último mês. E além do mais, nos últimos 12 meses, ele já me pagou mais de R$900. E hoje, muita gente acaba me perguntando: Gabriel, vale a pena a gente estar comprando esse fundo? Sim ou não? Gabriel, por que que o preço dele está caindo tanto? Por que que os dividendos dele estão caindo? Então, fique nesse vídeo que hoje você vai saber o motivo disso. E também vai saber se vale a pena estar comprando ele ou não, tá legal? E também vamos conhecer um pouquinho sobre ele, então vem comigo. O fundo Hectare, de código HCTR11, nasceu no meio do ano de 2019, buscando uma estratégia mista, atuando principalmente na parte de CRIs e sempre buscando um retorno maior para os seus cotistas. O Hectare possui uma estratégia um pouco mais arriscada do que os outros fundos imobiliários. E o porquê disso? A sua estratégia está focada em CRIs. CRIs por si só já é mais arriscado do que os outros tipos de fundos comparados com os de laje. Porém, ele também possui uma parte dos seus CRIs principalmente atrelados a cotas subordinadas, tá ligado? Que elas seriam subordinadas às cotas sênior, o que acaba trazendo um risco maior para o fundo HCTR11. Porém, como no mercado financeiro já tem um jargão ali bastante conhecido, seria basicamente o quê? Quanto maior o seu risco, maior tende a ser o seu retorno. E com isso, o HCTR11 não decepciona. Desde a sua criação no ano de 2019, que é bastante recente, já entregou quase 55% de dividendo. Um excelente retorno, principalmente que existe um ponto bastante interessante na parte de fundo imobiliário, que é a sua isenção de imposto de renda na hora dos seus dividendos ali quando é distribuído aos cotistas. Então, se você tivesse o fundo Hectare desde a sua criação ali no ano de 2019, você já teria mais de 50% de retorno. Se a gente for considerar ali que é basicamente 2019, 20, 21, 22, vai dar em torno ali de 3 anos e poucos ali de atuação, que hoje ele está no mercado. E também o Hectare, nos últimos 12 meses, ele entregou quase 17% de yield, tá ligado? Se a gente for considerar a Selic, a gente consegue ver que ele entregou muito mais do que a Selic e com o benefício da isenção do imposto de renda. Porém, como nós já sabemos, os fundos de CRIs têm uma certa desvantagem em relação aos fundos imobiliários de laje. E o porquê disso? Eles simplesmente têm uma barreira enorme para conseguir aumentar o seu valor patrimonial. Principalmente porque CRI é um certificado de recebíveis imobiliário, é basicamente uma dívida. Ele consegue repassar a inflação para o cotista na distribuição do seu dividendo muito rápido. Já os fundos de laje não, eles demoram, tem que esperar reajuste de contrato, tem que esperar o contrato reincidir, demora ali para acontecer uma reavaliação nos imóveis do fundo, o que acaba demorando demais. Então, basicamente, fundo de CRI, fundo de papel, eles entregam a inflação muito rápido, e fundo de laje, eles entregam a inflação, porém eles demoram mais para conseguir entregar essa inflação. Tanto que, olhando historicamente, o HCTR nos últimos 12 meses não teve variação ali no seu valor patrimonial, ele basicamente manteve o mesmo. E o HCTR11 possui uma liquidez diária de quase 100 mil negociações. Lembrando que ele está ali no top 10 ali, fundo com mais cotista, tá ligado? Mesmo ele sendo um fundo relativamente novo, ele se transformou bastante famoso pelo pessoal. E hoje tem um rendimento de R$1,25 por cota e também possui um dividendo yield ali de 1,11% de yield, considerando que ele tem um yield anualizado ali de 12 meses de quase 17%. Lembrando também que ele tem um valor patrimonial de quase 3 bilhões de reais. Então é um fundo bastante grande, mesmo sendo um fundo relativamente novo. E hoje o seu PVP está sendo negociado com um desconto de quase 11%, o que, se a gente levasse em consideração, seria algo vantajoso, pois ele é um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor real, abaixo do seu valor justo, que seria através do seu PVP. E olhando para o passado ali do HCTR, conseguimos ver que seus dividendos são bem voláteis, principalmente por se tratar de um fundo high yield.
Porém, o HCTR teve um excelente momento ali a partir do ano de 2020, que foi quando teve a alta do IGPM e a alta do IPCA constante. O HCTR surfou muito bem essa onda, o que acabou entregando ótimos dividendos para os seus cotistas. E todo mundo que é cotista do HCTR desde o ano de 2020 já recebeu muito dividendo dele. E aqui no site do Funder Explorer existe uma ferramenta que faz uma comparação se você tivesse aplicado 50 mil reais nos últimos 12 meses no HCTR e tivesse aplicado 50 mil reais na poupança. E basicamente o HCTR 11 teria um retorno de mais de 190% em comparação com a poupança. Então basicamente o HCTR dá de lavada na poupança. Também ganhou da Selic e da maioria dos títulos ali de pré-fixado, então o HCTR entrega muito dividendo. E olhando para o HCTR, conseguimos ver que ele tem um acumulado desse ano de queda de quase 15%. E existe alguns pontos que explicam isso, tá legal? O primeiro deles seria que o pessoal compara muito fundo imobiliário com a alta da Selic, são coisas diferentes. Porém, basicamente, o pessoal olha para um fundo, o fundo está pagando 10% e tem a Selic que está me pagando 10%, o pessoal acaba indo para a Selic, mesmo não considerando ali que a Selic vai ter o imposto de renda, vai ter o IOF, não tem a potencial de valorização, tá legal? Porque é simplesmente uma renda fixa. Já o pessoal faz muito esse tipo de comparação, o que acaba acontecendo quando a Selic sobe, os fundos imobiliários caem. O segundo ponto seria principalmente pelo fim da alta do IPCA e IGPM. Os fundos de CRIs começaram a pagar muito ali no ano de 2020, principalmente por conta da alta do IGPM e do IPCA. Porém, agora, esses dois indicadores começaram a se estabilizar. Então, basicamente, os fundos pararam de pagar dois e poucos reais de dividendos por cota. E o HCTR já chegou a pagar mais de R$2. Então, o fundo ele simplesmente começou a pagar menos. Isso significa que é ruim? Não, depende, tá? Depende do seu ponto de vista. De um lado, tem o ponto de vista de que o fundo está pagando menos, porém, as coisas pararam ali relativamente de aumentar de preço, que seria que a inflação está começando a ser controlada. E o terceiro ponto é que alguns especialistas dizem que a Selic vai começar a se estabilizar, pois ela já está começando a conter a inflação. Então, basicamente, os fundos de tijolos, eles começam a se tornar mais atrativos do que os fundos de papel. Então, agora é a minha opinião. Não tem como a gente saber quando a inflação realmente vai estar controlada, pois tinha a expectativa do começo do ano das coisas melhorarem, porém estão começando a melhorar quase agora, tá legal? Quase em setembro do ano de 2022. Então, o que eu recomendo e o que eu faço? Eu tenho uma carteira balanceada, tanto com fundos de lajes e fundos de CRIs, pois independentemente do setor ali, de como que está a economia brasileira, eu acabo aproveitando tanto as altas do IPCA e IGPM com os fundos de papéis e como a baixa deles, porque eu consigo ganhar mais dinheiro ainda com os fundos de lajes, tá legal? O que acaba sendo bastante interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Lembrando também que eu não considerei ali a queda no preço ali, as tretas que teve ali no Instagram com grandes influencers ali de casas de análise, mas isso daí foi apenas um rápido decorrido, tanto que aconteceu uma queda bem grande durante um dia e no outro já se recuperou bem rápido. Então isso não foi considerado nesse vídeo.